Fala, Machiners, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai trazer para vocês um clássico da indústria nacional. Qual que é? O Opala. Amado desde a sua primeira unidade, o Opala tem uma história e tanto com o público brasileiro. Dificilmente algum brasileiro nunca tenha andado no Opala. A história de amor do Brasil começa pelo fato de ter sido o primeiro carro da empresa norte-americana a ser produzido em nossas terras. Na década de 60, a General Motors recebeu a contribuição do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, GEA, criada pelo governo JK. Por meio dessa força, foi definida a produção do primeiro carro nacional da Chevrolet. O projeto começou 2 anos antes do seu lançamento, em 1966, quando a GM do Brasil fez uma coletiva no Clube Atlético Paulistano em São Paulo para anunciar o começo do projeto, que até então era chamado de 676. Sua fabricação iniciou em 68 e continuou por quase 25 anos, saindo de linha somente em 1992. O Opala atingiu a marca de mais de 1 milhão de unidades produzidas, entre sedãs, cupês e as famosas caravans. Pesquisas realizadas no mercado nacional nos anos 60 mostravam a tendência do gosto brasileiro pelo visual dos modelos europeus e não dos americanos. Bem provavelmente estava aí um dos grandes segredos do sucesso do Opala no nosso mercado: linhas elegantes e esportivas que encantavam o consumidor brasileiro. Em contrapartida, a robustez e a durabilidade da mecânica dos carros estadunidenses também eram ideais para o Brasil, já que desde meados dos anos 30 já tinham modelos com mecânica norte-americana rodando por aqui. Apesar do Opala ter sido baseado no Opel Rekord alemão, Martin esclareceu que o produto brasileiro seria um carro médio. Já o conjunto mecânico foi atualizado para atender às condições brasileiras e vinha com especificações iguais ao Impala. Unindo esses dois pontos fortes, nascia uma estrela da história do automóvel nacional. Um carro que associava o design do velho continente com a resistência dos componentes mecânicos dos Estados Unidos. E o Opalão, como ficou conhecido, era exatamente isso: carroceria Opel e mecânica Chevrolet. Dizem que o nome teria surgido da fusão de Opel com Impala, resultando em Opala, mas claro, a justificativa oficial era de homenagear uma pedra semi-preciosa com o mesmo nome, muito encontrada no território brasileiro. Outra coisa que fez do Opala um carro cobiçado era a tração traseira, sistema clássico que o brasileiro já estava muito acostumado, além das suspensões com molas independentes na dianteira e traseira com eixo rígido, molas helicoidais e uma barra que limitava os movimentos transversais do eixo sobre a carroceria. Isso favorecia a estabilidade, principalmente em altas velocidades. Um fato relevante é que o Opala 3.8 foi classificado como o carro brasileiro mais rápido até o lançamento do Dodge Dart em 1969. Pioneiro quando se fala de carro de passageiros da marca para o Brasil, o Opala foi lançado no segundo semestre de 1968, tornando o produto nacional parte da consagrada família Chevrolet, a linha de automóveis mais conhecidas em todo o mundo. O lançamento do Opala teve grande destaque chegando ao público no 6º Salão do Automóvel, realizado no pavilhão de exposições do Ibirapuera. O Opala estava em cima de um palco giratório em um estande de 1.500 metros quadrados, à mostra para todos os apaixonados por carros. A linha 69 do Opala possuía apenas 2 opções de acabamento, a Standard e a Luxo, estas com variações dos motores de 4 e 6 cilindros. O modelo em todas as opções possuía 4 portas. Alguns chamavam de Opala 2500 e 3800, respectivamente. O primeiro tinha motor de 153 polegadas e 80 cavalos de potência, enquanto o segundo recebeu o propulsor de 6 em linha, 230 polegadas, de 125 cavalos de potência. Para o Opala, os engenheiros da GM produziram um sistema com tração traseira e suspensão independente nas 4 rodas, que possuía braços sobrepostos e posterior ao eixo. No início dos anos 70, quando o sedã de luxo ainda colhia as glórias do seu sucesso nacional, a GM surpreendeu o público lançando uma versão esportiva do Opala, o lendário SS. Para engano daqueles que pensavam ser a abreviação de Super Sport, na verdade significa Separated Seats, pois esse foi o primeiro Opala a utilizar bancos separados para o motorista e o passageiro dianteiro. O principal chamativo dessa versão eram os detalhes escurecidos e as rodas esportivas de aro 14. Por dentro trazia volante de madeira com a buzina no centro estampado SS.
conta-giros e relógios elétrico no console, câmbio de 4 marchas, rádio, desembaçador do para-brisa e freio a disco dianteiros. Tornava o SS muito mais seguro na condução. Outro fator de segurança era o diferencial traseiro autoblocante, que permitia que as rodas traseiras girassem juntas mesmo quando uma delas tinha menos aderência, fato que priorizava também o desempenho. Mas a maior melhoria daquele ano viria no segundo semestre, mais precisamente em setembro, com o lançamento da carroceria coupé. Se o Opala já vendia ares de modernidade e esportividade, tudo isso foi realçado com a nova variação de 2 portas, traseira inclinada e janela traseira retrátil. Esse é brabo. Nessa época, o Opalão já era um carro bem refinado, recheado de requinte e equipamentos de luxo, além de garantir o crescimento da Chevrolet no Brasil, criando diversos empregos e deixando a fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo, a todo vapor. Mas as boas novas vieram mesmo na linha de 75, não por coincidência, bem próximo ao lançamento do seu principal rival, o Ford Maverick. Era a hora da primeira revolução visual do Opalão, que já estava em linha há 6 anos sem muitas mudanças desde a sua estreia. Como curiosidade, pela primeira vez o sedã da GM contava com um capô que abria para frente, no sentido inverso da maioria dos carros atuais, o que, segundo a Chevrolet, era por questões de segurança, ele não abriria acidentalmente com o carro em movimento. Ao mesmo tempo, as versões SS ganhavam mais personalidades com rodas exclusivas, capô preto, adesivos pela carroceria e adereços estéticos para se diferenciar do restante da linha. Em 1975, o Opala ganhou uma derivação bem famosa, a Caravan. Na perua, a GM modificou as lanternas de formato trapezoidal e, além disso, a frente recebeu faróis retangulares e um capô mais acentuado. Em 1980, chegou ao mercado outras versões emblemáticas do Opala. A Diplomata, esse modelo ganhou um novo desenho, um acabamento muito mais sofisticado e outros equipamentos de série, direção servo-assistida e ar-condicionado. No dia 16 de abril de 1992, foram produzidas as últimas unidades do icônico veículo, sendo elas um Opala Diplomata com transmissão automática e uma Caravan do tipo ambulância. Uma das curiosidades do Opala e sua história com o Juscelino Kubitschek é um fato nem tanto agradável. JK era um dos principais financiadores da ideia do projeto de existir um carro nacional de alto desempenho, e foi justamente em um deles que ele morreu. O fundador de Brasília morreu em um Opala 1970, perto de Resende, Rio de Janeiro, saindo de São Paulo. Em 22 de agosto de 1976, o ex-presidente foi atingido por um ônibus, perdendo assim o controle do carro e atravessando um canteiro, que por fim o levou a bater em um caminhão. É isso aí, galera. Isso aqui é mais um pouquinho da história dos carros. Pegamos um nacional clássico, impossível alguém não conhecer. E é isso aí, se gostou já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações. E é isso. Bora, valeu galera!